Muito bem, estamos começando mais um Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV, Campos Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem HD, com Fernando Antônio e falando sobre as coisas do nosso futebol, as coisas do futebol brasileiro, do futebol de campos e tudo mais, né? Bom, Fernando, vem aí a Copa América do Centenário, engraçado, vai ser no meio do ano, justamente já foi feito sorteio. O grupo do Brasil, Brasil-Equador, vai ser o primeiro jogo. Depois tem o Haiti, né? Como é que você vê acho que as chances da seleção brasileira, tem o Peru depois. São os quatro do grupo B, Brasil, Equador, Haiti e Peru, não é verdade? E como é que você vê essa preparação? Estão dizendo que Neymar talvez seja poupado desse evento, é chamado de Copa América Centenária, mas talvez seja poupado em negociações com os clubes de fora, do Barcelona e tudo mais, para poder ele ser liberado para os Jogos Olímpicos, que parece que não é obrigação do clube liberar para Jogos Olímpicos. Como é que você vê essa situação? Boa tarde a você, ao telespectador. Vamos falar do grupo. O grupo, em outros tempos, seria facilmente considerado por nós como muito fraco, com grandes chances de classificação da seleção brasileira. Mas hoje, com o futebol que nós estamos jogando e com a evolução de outros países, a gente percebe que há uma dificuldade da nossa seleção em conseguir bons resultados. Tirando o Haiti, Tirando o Haiti, mas o Peru e o Equador hoje sempre incomodam a seleção brasileira. Quanto ao Neymar, se há um projeto de formação de grupo para você dar uma estrutura a uma equipe visando, digamos, não especificamente a Copa América, mas a próxima Copa do Mundo, você não tem que fazer acordo para poupar ninguém. Você só pode poupar o atleta quando ele está lesionado. Fora isso, eu não vejo motivo algum para qualquer tipo de acordo. A seleção brasileira precisa sempre se reforçar, e se o Neymar é hoje uma referência do futebol brasileiro no mundo, principalmente pelo grande momento que ele vive, ele tem que servir a seleção brasileira. Se ele não quer, é diferente, mas acordo para poder isentá-lo de uma competição para tê-lo em outra, eu confesso não admitir esse tipo de situação. Bom, a gente falando em seleção brasileira, a gente lembra logo de CBF, né? E a CBF criou, essa semana que passou agora, uma comissão, aliás, uma comissão enorme, com vários ex-atletas, de várias modalidades, inclusive, do futebol feminino, inclusive, né? Se não me engano, a Formiga, ex-jogadores como Carlos Alberto Torre, o Capita da Copa de 70 e tal, para reformular o estatuto, reformular, mudar a cara, tentar mudar a cara da federação, como está sendo feito na FIFA, que foi afastado o presidente Blatter, foi afastado sumariamente, né? Aquele cidadão que eu nem gosto de falar o nome dele, aquele francês que esteve no Brasil e que disse que o Brasil tinha que levar um chute no traseiro antes da Copa do Mundo, né? Pois é. E que está havendo uma certa mudança lá. E como é que você acredita em mudança na CBF? Eu acredito no planejamento que tem que ser feito com pessoas que estejam integradas ao trabalho, tendo credibilidade para tal. Não adianta você ficar criando comissão, como nós tínhamos uma comissão formada por mais de 20 pessoas para apontar os atletas que o Dunga deveria convocar. Nós já até falamos isso aqui no canal da Terceira Via. Sempre quando havia uma convocação, havia sempre uma contrariedade, tipo, convocou fulano, mas não convocou ciclano, porque era muita gente mandando, muita gente opinando. Isso gerou, de certa forma, até um desgaste do próprio Dunga com a mídia e com alguns empresários que hoje estão infiltrados no futebol mundial. Sim. O treinador, ele hoje tem várias formas
de fazer uma avaliação em torno dos atletas que estão em determinados clubes, ou no Brasil ou fora do Brasil, para ele conscientemente convocar. Nós, até o ano de 1986, nós tivemos aí técnicos como Mário Jorge Lobo Zagallo, Tele Santana, Carlos Alberto Torres, nós tivemos Cláudio Coutinho, vários profissionais gabaritados que não tinham ao seu dispor toda essa comissão. E as convocações eram bem elaboradas, eram bem feitas. Hoje você tem uma comissão enorme e a equipe que é convocada não convence. E outra coisa, se me permite, é interessante também isso. Eu não sei se é para fazer uma média com o povo, uma média com a crítica, não sei. Em cada jogo da seleção, o técnico, o Dunga, tem um assessor ali, um auxiliar, né? Diferente. Um auxiliar que foi ex-jogador de futebol, que está ali junto e tal. Não sei para que isso, para que serve isso, para aprender o que ali. É mais um para comer. A CBF, ela precisa, digamos, fazer primeiro uma reformulação em seu calendário, para poder criar um tempo maior para a seleção brasileira, não só a nível de jogos amistosos, de jogos em que a seleção precisa se preparar para as competições que ela vai disputar, mas também para dar ao próprio treinador uma condição dele ficar mais à vontade para trabalhar. Isso eu vi, inclusive, o presidente do Botafogo dando uma entrevista de meia página, se não me engano, no jornal o Globo, sobre isso, sobre essa história de calendário do futebol brasileiro que precisa ser revisto. Nós já falamos isso por várias vezes. Não adianta você fazer uma competição longa que às vezes não traduz em lucro para os clubes, perfeito? Porque a Federação do Rio, como todas as federações e também a CBF, em qualquer ocasião de competição, primeiro, eles tiram o lucro deles. Então, eles quase que não ficam no prejuízo. Sim. Os clubes é que tem que se virar. Às vezes até, digamos, mudar de local para criar um atrativo para ter receita. Como nós tivemos agora recentemente o Fla-Flu. O Fla-Flu tinha que ser disputado no Rio de Janeiro. De verdade. Disputado em Brasília. Porque o Maracanã fechado, o Engenhão fechado, há uma dificuldade de você criar uma situação de conforto para o público. Mas isso aí já tinha que ter sido previamente discutido. Então o que acontece? A competição longa, ela causa desgaste. Você observa que quando começa o Campeonato Brasileiro, normalmente nas primeiras rodadas não há público. Não. Porque é uma competição com turno e retorno. O torcedor deixa para comparecer quando a competição fica mais encorpada. Então você tem que fazer uma competição de tiro curto, criar um calendário específico para a seleção brasileira, dando ao treinador que vai comandar a seleção ou que comanda, e no caso, no momento é o Dunga, ter tranquilidade para executar a sua tarefa. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar, continuando o papo, inclusive, com assuntos importantes, abordando depois, na terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre as coisas do futebol de campos. Falta aí menos de 2 semanas para o início do campeonato estadual da Série B, para a movimentação dos clubes aqui de Campos. Daqui a pouco nós voltamos, segura aí, rapidinho, é pai e bola.